Meu amigo vascaíno, um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar as nossas vidas. Neste vídeo, vamos falar bastante aí sobre o noticiário esportivo do Vasco da Gama, entre os assuntos que serão abordados na edição deste vídeo. Falaremos sobre a posse do Pedrinho. Ontem aconteceu de tudo. Grande benemérito Otávio Gomes deu uma enquadrada no Salomão, o homem que poderia mudar essa situação aí da SAF do Vasco, junto à 777 Partners, por conta da influência. A gente vai colocar aqui o vídeo. Vamos falar o que o Pedrinho falou, enfim. Vamos falar também muito sobre a chegada do Vasco da Gama ontem aqui no Rio de Janeiro. A equipe já se encontra em solo brasileiro após efetivamente fazer a pré-temporada lá no Uruguai. Vamos falar aqui sobre a situação do Marlon Gomes, que está praticamente sacramentada a sua saída para a Ucrânia, e vamos falar sobre a situação aí de reforços, porque ontem alguns nomes aí ganharam ênfase no mercado, entre eles aí o jogador que teve passagem por seleção brasileira, o Fred, no Vasco da Gama, e a gente vai falar aí sobre Esforza, vamos falar também sobre o Lúcio Rodrigues e outras contratações do Vasco da Gama. Eu peço a você que não é inscrito no nosso canal para se inscrever. Nos conceda a honra, faça parte desta família e simplesmente ative um sininho aí para que vocês possam ter ciência todas as vezes que a gente for postar conteúdo. Meus amigos, situação envolvendo aí a posse do Pedrinho. Impressionante como que o Pedrinho mudou o discurso. Porque a base aí da campanha do Pedrinho durante a eleição foi ter transparência, mostrar o contrato, simplesmente acertar a situação com a Crefisa. E ontem, né, o Pedrinho mudou totalmente o discurso. O Pedrinho simplesmente disse que vai buscar um diálogo com a 777 Partners, não tocou nem no assunto aí desse contrato. Enfim, aí o que acontece? O Edmundo falou mais do que o Pedrinho. Parecia mais que o Edmundo era o presidente e o Pedrinho era o vice. E o problema não é o Edmundo falar ou o Pedrinho deixar de falar. São informações desencontradas, certo? Porque o próprio Edmundo mudou o discurso, ele que falava aí que simplesmente o nosso Lúcio Barbosa, né, não dava nem confiança para o Pedrinho. Agora ele está falando que o Lúcio Barbosa está ali muito solícito, está essa situação. E aí, eu acho que o grande destaque ontem foi o doutor Otávio Gomes. Vamos colocar aqui o que o Otávio Gomes falou ontem, né? E o Otávio Gomes chegou, nada mais, nada menos, de frente para o Paulo Salomão, que é o cara que pode mudar, que pode tirar essa 777 do Vasco e tem uma influência muito grande nos tribunais de justiça aqui na esfera do Rio de Janeiro e em Brasília, né? E o Otávio Gomes fez uma pergunta muito simples para ele resolver, para ele responder. Vamos colocar aqui? Com licença, eu sou grande benemérito do Vasco há 50 anos. Quantos anos você tem de Vasco? Não, está falando. Você é bem intencionado, mas o Vasco foi vendido a um traficante. O Vasco foi vendido para um salgado que roubou o Vasco. Além de ser um grande pederasta, ele roubou o Vasco. Essa é a verdade. Eu fiquei 72 horas preso, fazer oposição a ele. Quem ganhou a eleição da outra vez não foi ele. Ele roubou a eleição. O senhor me perdoe, o senhor é bem intencionado, não vai acontecer nada. Você vai anular a venda do Vasco? Se o senhor for anular a vida do Vasco, aí eu acredito. Eu acho que...
Desculpa, desculpa. Depois você quiser falar com ele, não tem problema nenhum. Não, eu acho que eu peço desculpa a ele, porque eu estou interrompendo a entrevista dele. Meu amigo, tem 50 anos de Vasco, talvez seja sua idade. Obrigada. A pergunta foi muito simples. O senhor Paulo Salomão vai anular a venda do Vasco? Ele ficou quieto. Para você que acha que haverá mudança, era simples, né? Sim ou não, chegar ali e responder na frente das câmeras. Essa posição, senhor Otávio, é uma posição de enfrentamento dentro daquilo que está errado e aquilo que a gente cobra internamente dentro do Vasco, né? Que isso sirva aí de motivação para mais pessoas dentro do Vasco comprar aquilo que foi prometido e não está sendo cumprido. Bom, a gente segue aqui agora falando sobre a chegada do Vasco da Gama, porque o Vasco, o elenco profissional, chegou ontem aqui no Rio de Janeiro, do Uruguai. O Vasco hoje se apresenta, treina, tem um jogo contra o Madureira em São Januário. Atenção que o horário do jogo mudou, foi para as 21h30, tá? Jogo que vai ter transmissão ali do SBT, perfeito? E o Ramon Dias vai ter trabalho hoje, quando ele chegar no CT Moacir Barbosa. Isto porque ontem ele teve duas surpresas. A primeira surpresa que ele teve foi a demissão do William Batista, que não passou pelo aval dele. Aí, porra, o cara ficou puto, por quê? O William Batista foi o cara incumbido aí de tomar conta aí do departamento de futebol do Vasco da Gama enquanto ele estava fora, de treinar ali os jogadores. Acaba que o Ramon Dias vai ter que fazer os dois jogos. Por quê? Ele não vai ter condições de ter um diálogo ali, né, presente com o William Batista, que foi demitido ontem. E a situação também envolvendo o Marlon Gomes. O Marlon Gomes deixando o Vasco da Gama aí, essa informação hoje na parte de manhã vem com muito mais força aí, o Shakhtar Donetsk fazendo uma proposta aí na casa de 85 milhões de reais, né? O Vasco, que detém 85% dos direitos econômicos do atleta, né? Os outros 15 é do Nova Iguaçu. E essa venda do Marlon Gomes caiu como luva aí para a 777. Porque a 777 Partners está com várias negociações congeladas. Não é só a situação do Esforza, né? A situação aí também do Aravena, tem a situação aí do Wesley, lá do Cruzeiro. São negociações que estavam em curso, mas pela falta de dinheiro, o Vasco teve que dar um stop nessa situação. Sobre a situação do Esforza, né? O presidente, né? O Inácio, lá do New One Boys, falou que aguarda o Vasco fazer o depósito aí da primeira parcela para que efetivamente, né, o acordo que foi feito em outrora entre em vigor, o Vasco fazendo o depósito, vai trocar a documentação aí com o New One Boys, o jogador será apresentado. Situação aí envolvendo o Luciano Rodrigues. O Vasco tem concorrência aí do River Plate, certo? O River Plate formalizou uma proposta que não ficou acima da do Vasco da Gama. Agora o Vasco, com essa grana aí que vai entrar do Marlon, pode ir mais forte nessa negociação para tentar trazer esse jogador, porque tanto o Esforza quanto o Luciano Rodrigues são jogadores ali que estão dentro do perfil da 777 Partners, né? Jogadores novos, e ontem surgiu uma situação do Fred aí no Vasco da Gama, certo? Jogador de seleção brasileira, volante, né? Jogador aí que tem passagens por clubes aí europeus importantes, né? Jogador que jogou no Manchester United, né? Jogou também no Shakhtar Donetsk, está lá no Fenerbahçe. E, cara, eu achei muito estranho esse interesse do Vasco no Fred. Por quê? A gente acompanha muito a carreira aí do Fred. O Fred, ele foi contratado, né? Ele foi contratado recentemente, né?
em agosto do ano passado. Ele foi contratado, ele saiu do United, foi para o Fenerbahçe, e ele tem contrato lá até 2027. E é um jogador que custou ali para o Fenerbahçe cerca ali de nada mais, nada menos do que 9 milhões de euros. Então, um jogador ali que é muito caro. Então, apesar disso, a imprensa turca está colocando o jogador aqui no Vasco, que o Vasco teria feito uma sondagem, e a título de conhecimento a gente traz aqui para vocês. Perfeito? Um caminhão de dinheiro ali, se o Vasco contratasse esse jogador. Então, agradeço aí pela atenção de vocês. Está parado esse negócio de negociações aqui no Vasco da Gama, de reforço, e a gente vai cobrar. Agradeço pela atenção, Vasco deles, e a verdade prevalecerá. Valeu!